Olá pessoal, vamos fazer aqui agora o estudo de princípios recursais. Então a gente está aí na disciplina Processo Civil 4, especificamente sobre matemática recursos. Agora então, princípios recursais. É bom que a gente observe no início, nesse momento, que todos os princípios de processo civil se aplicam obviamente na fase recursal. Porém, nós temos então princípios específicos que serão estudados agora por nós, que serão aí em número de 12, tá certo? Vamos então adiantando para o duplo grau de jurisdição, um princípio cujo qual a gente já tem ciência dele desde a época de TGP, terceiro período, que seria a possibilidade de um novo julgamento, quase sempre por um colegiado, sobre aquela decisão recorrida. Então, quando a gente diz quase sempre ali pelo colegiado, a gente está abrindo a oportunidade para que seja esse duplo grau de jurisdição exercido por uma única pessoa, cuja qual então vai trazer para nós uma decisão monocrática. Essa pessoa é o relator, de acordo com o artigo 932 do CPC, tá certo? A pergunta que se faz no momento é por que um novo julgamento? A gente sabe que o ser humano pode falhar, ele pode falhar por N motivos, então aqui a gente tem a ideia de que ele pode se equivocar, então a gente pede que um novo julgamento seja proferido aí em sede recursal. Agora, a pergunta mais importante é: seria uma garantia constitucional esse duplo grau de jurisdição? Então a gente teria que buscar aqui a leitura do artigo 5º da Constituição, inciso 55, que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o que a Constituição garante é o contraditório e a ampla defesa de forma expressa. E depois, então, ela deixa uma diretriz para nós, que a legislação infraconstitucional, então, a legislação processual vai trazer para nós os meios e os recursos inerentes, cujos quais aí a gente entende que seria necessário para operacionalizar, garantir aí o contraditório e a ampla defesa. Então a resposta é não, é apenas uma diretriz constitucional e não uma garantia expressa trazida pela Constituição, esse duplo grau de jurisdição, ok? Na legislação processual, a gente consegue trazer para nós alguns exemplos cujos quais aí a legislação processual traz limitação de recurso. Então, lá no 138 do CPC, quando o juiz admite ou não amicus curiae, é por decisão irrecorrível. E aí, então, a gente traz aqui alguns artigos, não só do CPC, mas de legislação extravagante, por exemplo, como essas duas aqui de baixo, onde você vai encontrar a limitação à atividade recursal. Depois eu peço para que vocês tenham uma leitura aí no artigo 41 da Lei 9.099, que vocês vão verificar ali que a sentença do juiz que homologa o laudo arbitral, ela é irrecorrível. Então, quando você admitir que o seu caso passe pelo árbitro dentro do sistema judiciário, ou seja, o juiz leigo, saiba você que daquele laudo arbitral que esse árbitro, o juiz leigo, trouxer para nós, a sentença do juiz que o homologar não cabe recurso. Ou seja, um sistema cujo qual a sistemática recursal, né, um sistema processual da 9.099, traz uma sistemática recursal extremamente diminuta e ainda, em alguns momentos, acaba vedando essa prática, ok? Então tenham cuidado com a 9.099 nesse sentido. Então, ultrapassando aqui o duplo grau de jurisdição, vamos entrar aqui na proibição da reformatio impégios. Então, o princípio é o princípio da vedação da reformatio impégios, traduzindo aqui, reforma para pior, ou seja, o acórdão ou a decisão do tribunal, né, seja ela a decisão do relator de forma monocrática ou do próprio tribunal em colegiado, ela não pode prejudicar o recorrente. Porque, do contrário, esse recorrente ele ficaria inibido em exercer aí o contraditório e a ampla defesa, ficaria inibido em buscar melhorar a sua situação, porque ele pode pensar: cheguei até aqui, ganhei algo, mas não ganhei tudo, se eu recorrer pode ser que eu perca tudo, então é melhor parar por aqui. Então a legislação não poderia inibir aí o jurisdicionado nesse sentido. Por isso que esse princípio diz que existe uma vedação da reforma para pior. Entretanto, a gente vai olhar aqui alguns exemplos, cujos quais a gente tem que refletir sobre para que a gente possa relacionar com esse princípio da vedação da reformatio impégios, ok?
Então, o primeiro exemplo que a gente traz é o exemplo de uma apelação adesiva. Então, o pedido é julgado parcialmente procedente. Depois, o autor apenas ele vai apelar pedindo para totalmente procedente. Então, vamos supor aí que o autor entrou pedindo R$10.000 e o juiz julga parcialmente procedente e condena o réu ao pagamento de R$5.000. Então, o réu ele não apela, mas de forma adesiva ele faz a sua apelação depois. Então vocês já sabem o que seria essa apelação adesiva. Nesse caso que a gente contou, a decisão ela traz para mim uma sucumbência, vamos dizer, recíproca nesse sentido, porque o autor ganhou uma parte do que ele pediu, logo o réu perdeu também uma parte. Então os dois poderiam ter apelado no prazo de 15 dias. Entretanto, só o autor apela e no nosso caso o réu nem faz a sua apelação. Mas depois, quando ele é intimado para fazer as contrarrazões ali da apelação do autor, esse réu, de forma adesiva, faz a sua apelação. E ao final aqui, o colegiado reforma para totalmente improcedente o pedido no caso do autor. Então o autor, ele a princípio tinha ganhado 5, não contente queria os 10, fez a apelação. Com a apelação adesiva do réu, o réu então agora pede para que seja totalmente improcedente o pedido do autor e o colegiado acompanha esse réu, vamos dizer assim. E aí então eu te pergunto, o autor teve uma reforma para pior? A resposta aqui é não. Então veja bem qual é a sistemática que a gente usa. Não há uma reformatio impejus, pois a apelação principal, a do autor, ela foi improvida. Ou seja, negar o provimento ao recurso à apelação do autor. E quando foram julgar a apelação adesiva, deram provimento a essa apelação adesiva. Então veja bem, não houve uma reforma para pior ao julgar a apelação principal. A situação do autor ficou pior porque a apelação adesiva, cuja qual foi interposta pelo réu, foi provida. E aí então acabou deixando o autor numa situação material pior. Mas dentro do processo, dentro da análise da sua apelação, não houve essa reforma para pior. Então a gente tem esse exemplo aqui, agora também a gente vai trazer a questão de ordem pública. Veja bem que interessante esse caso aqui. Sucumbência recíproca, vamos dizer, mesma coisa. O autor entrou, no nosso caso aí, cobrando R$10.000 desse réu, e aí então houve uma sucumbência recíproca, o autor ganha 5.000, julgo parcialmente procedente o pedido do autor e condena o réu a pagar 5.000, então tem ali uma sucumbência recíproca, e apenas nesse caso, veja bem, apenas o autor vai apelar. O réu não apela nem de forma adesiva. Ou seja, em tese, o réu estaria satisfeito, ou em tese ele teria aceitado tacitamente essa condenação de 5.000. E aí vem a pergunta, é possível uma decisão contrária aos interesses do autor, de forma que ele seria prejudicado? Ou seja, eu posso garantir para esse autor que ele vai ficar com, no mínimo, a condenação a seu favor ali de R$5.000? A resposta aqui não é tão simples, porque veja bem, a gente está trazendo uma questão de ordem pública nesse exemplo agora. Eu não contei para vocês, vou contar agora. Essa dívida que o autor estava cobrando do réu era uma dívida de 10 anos atrás. Ela já poderia ter sido cobrada 10 anos atrás, então nós temos ali um instituto da prescrição. Então a prescrição, matéria de ordem pública, ela pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então veja bem que ironia. Ao julgar a apelação do autor, lá no tribunal, os desembargadores poderão assim dizer, não obstante o autor ter provado a dívida, ficou provado nos autos que essa dívida está prescrita. E não obstante, aí no caso, o réu não ter apelado com relação a esse fato, aqui no tribunal reconhece-se de ofício essa prescrição e julga 487 totalmente improcedente o pedido do autor. Ou seja, reformou para pior. Mas nesse caso, é por uma questão de ordem pública. Então, por exemplo, quando a gente diz legitimidade, também é uma questão de ordem pública. Imagine que João está cobrando da Maria, porém
João não é o titular do crédito. Quem é o titular do crédito é José. Só que João, irresignado com a passividade do José, vem cobrar Maria. E aí, então, nesse caso, ninguém alega essa ilegitimidade, ninguém percebe essa ilegitimidade, condena-se a Maria a pagar ali a João aquilo que Maria deve para José. No tribunal, ao se reconhecer essa ilegitimidade, questão de ordem pública, pode-se julgar, então, totalmente improcedente. Tá ok? Então, nesse caso, segundo jurisprudência e doutrina, apesar de ter sido reformado para pior em relação àquele que apelou, não configura a reformatio impégius vedada pela principiologia do processo, tá ok? Então aqui eu trago para vocês uma doutrina, para que vocês depois derem uma lida. Nós não vamos fazer essa lida aqui agora. E nós temos também aqui agora o próximo momento para a gente poder trazer aqui exemplos, ainda no princípio da reformatio impégius, vedação, né? A aplicação da teoria da causa madura se atentaria contra esse referido princípio. Então primeiro vamos entender do que se trata essa teoria da causa madura, algo que talvez vocês já tenham percebido, já tenham estudado, já tenham visto. Veja bem, o CPC traz para nós no 1013 que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e no seu parágrafo 3º diz que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, dois pontos. Vamos pegar esse exemplo aqui do inciso 1. Reformar a sentença fundada no 485, e todos nós já sabemos que o 485 é sem resolução de mérito. Então, no tribunal, reconhece-se que não era caso de julgar extinto sem resolução de mérito, porém, reconhece também que não é caso de dilação probatória, ou seja, não precisamos da fase probatória, pois todas as provas já estão ali para imediato julgamento. Nesse caso, o tribunal, então, pode analisar o mérito. E ao analisar o mérito, ele pode ir o quê? Trazer uma decisão de improcedência. Então, verifica comigo como que a situação do autor piora nesse caso. Podemos também trazer aqui o inciso 5 como exemplo, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, vejamos aqui a sentença sem fundamentação vai ser decretada como nula, e de repente lá no julgamento, ou seja, está em condição de imediato julgamento, pode ser contrário ao autor. Vamos fazer esses exemplos aqui para nós da seguinte forma. Então nós temos aqui a ideia do 1013, parágrafo 3º, teoria da causa madura, quando então o magistrado, vamos colocar aqui, o magistrado em primeira instância trouxe para mim uma sentença, trouxe para nós uma sentença com o dispositivo 485, sem resolução de mérito, ok? Então vem aqui uma apelação e lá no tribunal há uma reforma dessa sentença. E aí o tribunal então pergunta: devo mandar descer os autos, ou seja, vou trazer os autos. Ou seja, vamos pegar aqui agora, reforma a sentença, né? Desce os autos para o juiz de primeira instância trazer aqui, no caso, o que ele entende, né? O 487. Não, aqui no próprio tribunal, então ele pega e diz: tem que produzir provas? Tem que trazer provas? Tem que trazer novas provas? Se a resposta então aqui for não, não precisa de novas provas, ou seja, os autos aqui, a quantidade de provas que já existe aqui para nós podemos julgar. Então, se não precisa de provas, o próprio tribunal julga. E quando ele julga no 487, inciso 1, e então, nesse caso, ele vai acolher ou rejeitar o pedido do autor. E aí, então, para ficar pior a situação do autor, o nosso exemplo tem que trazer, então, aqui que ele vai rejeitar o pedido do autor, ou seja, vai julgar improcedente o pedido do autor. Aí eu te pergunto, quando nós tínhamos aqui uma sentença do 485 sem resolução de mérito, o autor poderia então o que ele poderia fazer?
ele poderia repropor a ação em tese e buscar, então, ainda em primeira instância, uma decisão de 487, uma decisão de 487, 487 é com resolução de mérito, a seu favor. Porém, quando foi para o tribunal percebe, né? O tribunal percebe que não tem mais provas a serem produzidas. O parágrafo 3º do 1013 diz que é para julgar agora, e ao julgar ele julga rejeitando o mérito. Aí eu pergunto para os senhores, piorou ou não piorou a situação do autor? Sim, claro que piorou. Ofende o princípio da reformatio impegius, a vedação da reformatio impegius? Não, não ofende o princípio da reformatio impegius, tá ok? Outro exemplo que está ali para nós, a gente pode trazer o último lá, ó, o parágrafo 3º então, né? A gente está lá no 1013, só para sintonizar todo mundo aqui. Parágrafo 3º, vai trazer aqui para mim o inciso 4, ok? Então está dizendo aí que vai ter o quê? Vai decretar, né? Então o tribunal vai decretar a nulidade daquele ato atacado, aquele ato chamado sentença. Por quê? Porque ela não tem o quê? Porque ela veio sem fundamentação, e a gente sabe que a sentença tem relatório, fundamentação e dispositivo, e então nesse caso é nulo, né? O ato jurisdicional sem essa fundamentação. E aí então quando ele pega e decreta aqui essa sentença nula, então quando ele decreta ela nula, então a sentença é uma sentença nula, e aí eu te pergunto, e agora, o que fazer? A resposta é a mesma, você tem que passar pela seguinte pergunta. Há necessidade de dilação probatória? Precisa de provas? Se a resposta for sim, então, para a gente poder mudar a nossa dinâmica, desce os autos para o juízo a quo. Desce os autos para o juízo a quo, simplesmente então decreta a nulidade, e lá então serão produzidas essas provas. Agora, se a resposta for não, não há necessidade de dilação probatória, eu estou exatamente dentro do conteúdo aqui do caput do parágrafo 3º, que diz para nós o quê? Diz para nós que se estiver em imediata condição de julgamento, julga. Então, não precisa de provas. Então vamos julgar? Vamos julgar. Vamos julgar então no 487, inciso 1. E aí suponhamos, agora aqui para a gente complementar o nosso exemplo, me desculpa, eu tenho que voltar aqui, ó. Suponhamos que essa sentença cuja qual foi decretada de nulidade, houve uma sucumbência recíproca também. Então, houve aqui uma condenação de R$5.000 do réu. Então, aqui lá na petição inicial, no comecinho do processo, teve um pedido, no nosso exemplo, a gente ficar nele, de condenação do réu de R$10.000. Então o juiz julga parcialmente procedente e condena em R$5.000. O autor não satisfeito faz o quê? Uma apelação. Quando então lá no tribunal se reconhece que essa sentença ela não tem fundamentação, então ela é nula, opa, então não tem mais sentença. Aí agora então o tribunal passa a analisar. Precisa de provas? Se a resposta for sim, desce para a produção de provas no juízo a quo. Se a resposta for não, podemos julgar. E aí então o magistrado, aqui agora na verdade os desembargadores, pegam e podem dizer o seguinte, pelo 487 inciso 1, total improcedência. Posso pegar aqui e colocar total improcedência aqui? Posso, por que não? Posso colocar total improcedência. Posso colocar total improcedência. Por quê? Porque agora já não existe o que mais. Quando eu decretei a sentença nula, o que eu já não tenho mais? Eu já não tenho mais sentença. Então eu já não tenho ato decisório mais. Então é como se eu tivesse aqui agora, partindo, vou colocar aqui entre aspas, do zero. Então eu não tenho mais ato decisório para piorar em relação ao autor. Eu estou partindo de uma decisão do zero. Então por isso que eu posso trazer aqui uma total improcedência e não configuraria então uma ofensa ao princípio da vedação da reformatio impegius. Ok, pessoal? Então voltando aqui para o slide,
nós temos aqui o nosso caso, e aí então a gente traz uma doutrina que corrobora com tudo aquilo que a gente explicou na outra lousa, que está trazendo para nós essas possibilidades, conforme explicado agora há pouco, ok? Então a gente encerra esse vídeo aqui, na verdade, com apenas 2 princípios. Se a gente continuar nessa toada, são 12, nós vamos ter então 6 vídeos para que a gente possa encerrar essa aula de princípios recursais. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.